Fala galera, Felipe aqui da Bips. Hoje eu quero apresentar para vocês o nosso dashboard de fretes. Você encontra na bipsdashboards.com. Esse dashboard ele foi desenvolvido em Power BI e ele permite o acompanhamento dos seus fretes, entregas no período, entregas fora do prazo, performance dos motoristas, eficiência das entregas, faturamento, dentre outros indicadores que eu vou demonstrar aqui na nossa apresentação. Bem, vamos iniciar então a análise. Nessa tela eu tenho um overview da minha gestão dos fretes. Então eu tenho aqui o valor monetário, né, de faturamento total dos meus fretes aqui no período. Então eu posso filtrar um período desejado. Eu tenho o filtro tipo de viagem, dentro do prazo ou fora do prazo, tá? Região, estado federativo, motorista e veículo, tipo de veículo. Bem, eu tenho aqui então meu faturamento, eu tenho aqui o quantitativo de fretes dentro do prazo, o quantitativo de fretes fora do prazo e a minha eficiência. Essa performance em percentual, ela é do meu total de fretes, quanto eu consegui atender dentro do prazo, tá? Em percentual. Eu tenho aqui o meu ranking de motoristas que tiveram a melhor performance. Então, quando eu vou olhar aqui o motorista, por exemplo, Gilmar, eu tenho a eficiência. Então, de todos os fretes, né, do geral, 79 ele conseguiu atender dentro do prazo e 26 fora do prazo. Então, eu consigo ter essa visualização por motorista. Eu também consigo ter por tipo de viagem. Então, olhando para a transferência, quantos fretes foram de transferência? Tem um total. Qual foi o meu faturamento nessa modalidade? Foi 95 mil. Qual é o meu ticket médio? Ah, R$ 286, desses 332 fretes aí, né? Pegando meu faturamento total, dividindo pelo quantitativo de fretes, eu tenho esse ticket médio, tá? Então, eu tenho aqui transferência como maior representatividade, depois coleta e depois devolução. Bem, aqui à nossa direita eu tenho um gráfico que vai me apresentar de forma temporal, tá? Essa análise ela é ao longo do tempo. Então eu tenho aqui um período de janeiro a dezembro e eu tenho quantitativo de fretes. Então, por exemplo, se eu vou olhar aqui janeiro, 59 fretes, quando eu passo o mouse aqui, ele me fornece desses 59, olha só, 41 foram dentro do prazo, 18 fora. A minha eficiência, 68,49%. Meu faturamento foi de 17 mil. Dos fretes dentro do prazo, quanto que ele corresponde ao meu faturamento? R$ 11.957. Região com mais frete, Nordeste. E eu tenho a performance dos motoristas também. Então eu consigo ter essa análise aqui mensal. E aqui eu tenho também a evolução no período. Então aqui é uma análise um pouco diferente, porque eu tenho aqui em percentual o quanto meu quantitativo de fretes aumentou ou caiu, tá? Então, se eu for olhar aqui em fevereiro, observem que aqui eu tinha 52 fretes, 59 em janeiro e caiu para 52 em fevereiro. Então, teve uma queda de 11,86. Mas aqui ele traz algumas informações interessantes. Então, eu tenho aqui o quantitativo de fretes por estado. Eu tenho a minha representatividade aqui, né, de variação tanto de faturamento quanto de quantidade de fretes. Então, o quanto aumentou ou caiu de um período para o outro, no caso aqui, de um mês para o outro, tá? Então, ele sempre vai comparar com o mês anterior. Então, se eu estou vendo fevereiro, ele vai comparar com janeiro. Se eu estou vendo março, ele vai comparar com fevereiro. E aqui eu tenho a performance no período. Então, eu tenho aqui a performance, no caso, o percentual de fretes dentro do prazo, o total de faturamento e o percentual de faturamento do mês anterior, se houve queda ou houve um aumento. Então, aqui no mês de fevereiro, comparando com janeiro, eu tive uma queda no meu faturamento, né? No mês de março ele já aumentou, no mês de abril também, no mês de maio houve uma queda comparada a abril, então eu consigo ter essa visão também. E aqui no mapa eu consigo ter uma análise por estado, tá? Então aqui, ó, se eu olho aqui o estado de Tocantins, total de fretes dentro do prazo, fora do prazo, eficiência, faturamento, ticket médio,
Eu consigo olhar aqui, ó, as entregas críticas, tá? Quais estão fora do prazo, as regiões com mais atraso, ó, eu consigo olhar quem são os motoristas, tá? Tanto quantitativo quanto o valor de faturamento. Então, eu consigo ter uma análise aqui por região, análise por tipo de entrega, análise também por região, tá? Região fechada, aqui é mais por estado, e eu consigo ter essa visão geral, tá? Dos meus fretes. Então, se você gostou, conheça o nosso trabalho, a nossa loja, bipsdashboards.com, e nós também fazemos serviços personalizados conforme a sua necessidade, tá? Espero que você tenha gostado, um forte abraço.